Se o seu filho não fosse um projeto, mas uma revelação? E se o que ele precisa não for de moldes, metas ou métodos, mas de um olhar que diga: eu te vejo e você já é amado? Há pais que querem tanto formar que se esquecem de enxergar. Há pais que, com medo de perder o controle, tentam fazer com as mãos o que só pode ser descoberto no tempo. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Seu filho não é uma construção, é uma verdade que precisa de espaço para emergir. No episódio de hoje, o Dr. Braz Gondim, médico e terapeuta especializado em traumas emocionais, nos ajuda a desvendar a nobre jornada da formação da identidade da criança. Porque ser pai e mãe não é exercer a tarefa de moldar, é abrir caminho para que o invisível se torne visível. Dr. Braz, quando nasce uma criança, nasce um conjunto de expectativas. Os pais olham para aquele bebezinho e invariavelmente começam a fazer projeções, às vezes de si, às vezes somente uma ideia, né, do quem que ele vai ser aquela criança. Vai puxar quem? Você acredita que a identidade de uma criança é algo que se constrói ou algo que se revela? Perfeito. Bom, essa pergunta é muito pertinente. Eu quero começar falando sobre essa expectativa dos pais em relação à chegada dos filhos. Bom, é uma surpresa sempre. É uma surpresa no que diz respeito a essa expectativa de com quem essa criança vai parecer, né? Uhum. Quais os traços mais dominantes que essa criança vai apresentar, se é do pai ou da mãe. O fato é que é sempre muito imprevisível para os pais essas experiências, por mais que ah, tenha toda ali uma expectativa. Algumas famílias, alguns casais, a gestação surge de forma inesperada. Em outros exemplos, essa gestação ela é incentivada, buscada, provocada intencionalmente. Mas, mesmo assim, é sempre uma surpresa, e eu digo surpresa pelo fato de que um filho sempre mexe com as expectativas internas profundas, tanto do pai quanto da mãe. O pai vai se questionar se ele está pronto para isso, principalmente se ele for um pai de primeira viagem, uma mãe de primeira viagem. Existem muitos elementos envolvidos ali naquela questão. Vale dizer que um pai e uma mãe são únicos para cada filho. Então, se Uhum. uma família tem 8 filhos, cada filho vai experimentar uma configuração familiar distinta. O primeiro Uhum. filho experimenta um contexto e realidade familiar. O segundo Certo. filho, um outro. O terceiro, um outro. O quarto, e assim por diante. Nenhuma mãe é igual para cada filho. Vale Ok. dizer isso. Seja pelas experiências vivenciadas, seja pelos traumas, sejam pelos estresses, por todas as vivências dessa mãe e desse pai, seja Uhum. também pelo próprio fato do ambiente biológico dessa mãe. Uhum. Uma mãe de primeira viagem tem um ambiente biológico, uma mãe do quinto filho, sexto filho, apesar de que 5, 6 filhos hoje na nossa sociedade é um tanto quanto raro, mas vale Uhum. dizer que são ambientes distintos. Quem fala muito sobre isso é um autor, o Gabor Maté, no seu livro Scattered Minds, nem tem traduzido em português, onde Uhum. ele faz ali um recorte ali da sua própria autobiografia, mas é um livro que explora as nuances dos traumas emocionais e do TDAH. Vale mencionar que traumas emocionais é a minha especialidade, é um evento da qual eu Legal. me debruço, né? Então, essa é a grande realidade dos pais que esperam um filho. Com relação à identidade, muitos se dividem nessa questão de que nós nascemos com um determinismo identitário. Ok. Particularmente, eu não compactuo dessa opinião. Eu acredito que somos seres relacionais, portanto, estamos sujeitos
a diversas experiências. O significado da palavra personalidade, eu sei que muitas pessoas fazem uso com muita ênfase desse termo personalidade, existem as suas definições, colérico, sanguíneo, fleumático, existe uma série de coisas, mas você olhar a fundo, na verdade essa palavra personalidade vem de uma expressão do latim personaere, que quer dizer por onde sai o ar. Essa expressão ela surge dos antigos atores de teatro da Roma Antiga e eles apresentavam as suas peças usando máscaras. E aí as máscaras tinham um orifício bem na frente da boca e o nome desse orifício se chamava personaere, ou seja, por onde sai o ar. E aí essa palavra personaere foi migrando para o português personagem, que é o que eles interpretavam por trás das máscaras, e posteriormente a palavra personagem. Então essa personalidade é o que nós interpretamos da vida a partir dessas experiências vividas. Vamos construindo essa nossa maneira de enxergar e interpretar as coisas. A nossa identidade, por sua vez, ela, né, segundo, não que eu concorde com tudo que Freud menciona, né, Sim. que Freud diz, eu estou fazendo apenas uma menção, mas eu quero citá-lo porque ele foi um dos primeiros aí também a trazer uma referência sobre esse conceito de identidade. Identidade para Freud é um fenômeno um fenômeno referencial que vai sendo desenvolvido a partir, né, dessas estruturas, a partir dessas figuras que apresentam papéis representativos na vida do indivíduo. Então a nossa identidade ela vai sendo formada a partir dessas interações primárias e das interações complexas, né, do indivíduo no meio da sociedade. Então ele vai se compreendendo no mundo, ele vai se entendendo nos mais diferentes conceitos. Eu gosto muito da frase, tem um autor americano, Peter Levine, que ele vai dizer que nós nos identificamos quando nós nos encontramos no reflexo dos olhos do nosso pai. Eu acho essa frase fantástica. Quando Bonito. nós nos enxergamos, quando nós nos encontramos no olhar, né, dos nossos pais, dos nossos cuidadores, das nossas figuras referenciais. Então, eu particularmente não sou adepto do conceito de que essa identidade ela é uma natureza inata, até mesmo porque existem muitas crianças, jovens, adultos que sofrem com um problema profundo de rejeição. Problema profundo de rejeição, onde há um questionamento severo acerca do seu valor, da sua capacidade, da sua identidade. Inclusive, quando nós falamos sobre o trauma emocional, foi um assunto, eu sei que vocês falaram aqui em outro episódio aqui do podcast, né? Um dos principais prejuízos da experiência traumática é justamente esse vazio existencial, a não percepção da identidade. Então, Mas deixa eu até entender um ponto, porque assim, quando a gente pega no desenvolvimento da criança, né? Se você pegar a primeira palavra que a criança fala, né? Normalmente é mamãe, é papai, normalmente tem essa referência, né? E demora muito para ela aprender a falar eu, né? Ela fala, no princípio, ela fala, isso aqui é do João, isso aqui é da Sara, estou falando o nome dos meus filhos. E leva um tempo até ela entender e começar a se expressar sobre este eu, né? O que define, na verdade, esse eu, ou quando é que ela aprende a entender que existe um eu que está separado ali, e que eu acredito que nesse momento talvez seja um momento onde ela esse princípio de formação de identidade que já começou desde que ela nasceu, ela se consolida de uma certa forma, ainda de uma maneira muito primária, né, muito ingênua, mas ela inicia um processo de identificação. Isso aqui
sou eu, e eu sou diferente de você. Quando é que isso nasce, né? Quando é que isso se desenvolve? E como é que isso o que está acontecendo na cabecinha dela quando ela começa a se expressar desse jeito? Perfeito. Na verdade, as nuances da linguagem humana começam bem antes da criança falar a sua primeira palavra. Legal. Na verdade, as crianças elas desenvolvem muito precocemente um padrão de linguagem não verbal. Boa. Então, as primeiras experiências, inclusive, podem ser identificadas intraútero. Uhum. Então, crianças que vieram em uma gestação turbulenta, essas crianças elas são muito mais sensíveis a alterações específicas nas interações interpessoais. Elas identificam, elas são muito mais sensíveis à hostilidade interpessoal, quando essa criança ela vem com o histórico de uma gravidez conturbada. Agora, quando a Uhum. criança nasce, antes dela aprender a falar papai ou mamãe, ela vai desenvolver de forma muito visceral e profunda mecanismos e ferramentas de linguagem. Então, por exemplo, existem estudos que demonstraram os olhos são das primeiras um dos primeiros objetos de fixação de um bebê são os olhos. Perfeito. Então, se os olhos são ternos, se os olhos Uhum. são olhos amorosos, são olhos acolhedores, aquela criança identifica aquilo não como uma linguagem sofisticada, como um Uhum. texto romântico. Identifica aquilo como um ambiente provedor de afeto, de Uhum. segurança, né, e de acolhimento. Então, Uhum. a linguagem dessa criança, até que ela aprenda a falar papai ou mamãe, ela vai identificar nesses indivíduos, que aí entra o que nós chamamos de teoria do apego. A Uhum. criança vai desenvolver a segurança de que aquilo que ela Uhum. precisa, aquele adulto é capaz de fornecê-la. Quando nós Perfeito. nascemos, o nosso cérebro, ele não nasce completamente pronto. Nós estamos Uhum. desenvolvendo estruturas cerebrais ao longo da vida, né? Nós somos seres altriciais, diferente da girafa. A Uhum. girafa, quando nasce, ela cai de uma altura de quase 2 metros, Quase né? 2 metros. Isso. Quase 2 metros de altura, quando a girafa nasce. E rapidamente ela precisa se colocar de pé, porque talvez tenha um leão ali por perto, então ela tem que se mexer rapidamente. Ela já nasce numa luta ou numa fuga, né? Nós não. Uhum. Nós nascemos totalmente dependentes de um outro ser. Então, essa linguagem que essa criança vai desenvolver, ela vai se dar através do olhar. Inclusive, tem estudos que mostraram só fotografias de olhares ternos para crianças e a foto daquele olhar terno foi suficiente para regular aquela criança emocionalmente. Diminuir o Uhum. choro, diminuir a inquietação, né? Sim. Então, a criança vai desenvolvendo mecanismos e ferramentas de linguagem que são linguagens não verbais, Tá. linguagens corporais. Posteriormente, eu tenho um palpite, não vou dizer isso aqui que eu vi isso em nenhum estudo, mas eu tenho um palpite que a primeira palavra que a criança aprende é a palavra não. Interessante, né? E eu A digo palavra isso, não. é a palavra não. Não, e eu tô rindo aqui porque o João Pedro, que é esse meu filho, Sei, tem 1 ano e 7 meses, né? A sei. palavra que ele de fato aprendeu a articular perfeitamente é o não. É o não. Hoje, qualquer coisa ele fala não. Não, pois é. Ele não sabe falar o nome do pai, não sabe falar o nome da mãe, não sabe falar muita coisa, mas a palavra não, ele sabe o que é. Isso porque, Billy, o que os estudos demonstram é que a primeira experiência emocional de uma criança é a vergonha. Eu até falo sobre isso no meu livro, nesse livro aqui que está aqui na. Ah, Aqui, e legal. aqui, esse aqui. A gente É, vai esse colocar, aqui. viu, Tá o aqui, tá link, aqui, tá o aqui. link. Ótimo. Perfeito. A vida além do eu. Eu falo sobre tudo isso, eu falo nesse livro aqui e um pouco mais. A gente vai colocar o link pro livro do, Ah, do Dr. Braz obrigado. aqui nas descrições, tá, pessoal? Perfeito, perfeito. Então, essa criança, né, ela vai desenvolver. Quando a gente fala de primeira experiência emocional, o que se tem, o que muitos estudos corroboram com isso, é que a primeira experiência emocional do ser humano é a vergonha. Uhum. Quando ele faz alguma cena, algum movimento, e ele não estava esperando aquela palavra de privação e de reprovação do seu cuidador. Não pode colocar a mão na tomada.
Não Uhum. pode colocar a mão no fogo, não pode fazer isso, não pode jogar esse copo de vidro, Uhum. sabe? Então a criança ela imediatamente faz essa relação do não com a expressão facial do que muda, né? Sim. Porque até então essa criança possui ainda até então apenas linguagens não verbais, que são Uhum. timbres de voz, são expressões faciais, são entonações vocais, né? Então tudo isso vai construindo a percepção dessa criança e conforme essa interação vai se dando nesse ambiente, se é só acolhimento, se tem acolhimento e tem orientação, se tem, eu sei que muitos ouvindo isso, talvez alguns pais pensem, né? Pensem que não deva impor limite aos seus filhos, não deva submeter aos seus filhos um ambiente de frustração. A gente pode até falar nisso depois, mas o caminho não é por aí. Todo ser humano ele se desenvolve a partir de capacidades e limites. Eu desenvolvo meus dons e talentos, mas também através dos limites eu aprendo a conviver em sociedade, respeitar o lugar do outro, respeitar o lugar do outro na minha vida, né? Uhum. Entender esse senso de hierarquia que é fundamental, né? Uhum. Entender esse senso de hierarquia de que de uma forma saudável, né, como a Uhum. nossa sociedade se constrói desde os primórdios, no ambiente familiar, onde nós temos que entender o respeito e a honra do pai e da mãe, né? Uhum. Como Sim. esse ambiente de origem é construído nesse sentido. Então, a partir daí, esse indivíduo vai sendo formado, vai sendo constituído, vai sendo desenvolvida aí a sua identidade. Ótimo. Agora, tem uma coisa que a gente estava discutindo agora, bem no início da sua primeira fala, e que eu acho que é muito relevante para a gente trazer aqui para os pais. E o que eu queria saber de você é uma questão que a gente aprende dentro de neurobiologia, né? Que é o papel do nature e do nurture, né? Quer dizer, existe uma questão. É claro que a formação da criança e o desenvolvimento dela, a identidade, é relacional e é construída a partir dessas relações. Mas a gente sabe que existem algumas coisas que são da natureza, meio hardwired, né? Que, como fala no inglês, então, de certa forma, ali é uma coisa que já está presente ali, já está constituído, que eventualmente lá os gregos vão chamar isso de temperamento, né? E até você falou aí do melancólico, fleumático, colérico, etc. E que hoje a gente tem essa questão da personalidade, né, e dos tipos de personalidade, que hoje as áreas de psicologia e psiquiatria estudam, né, várias propostas diferentes que você tem de identificação de certos tipos de componentes comportamentais e de processamento, de pensamento, que muitas vezes não são definitivos, né? São moldáveis, são construídos também, são, né? A ideia de que você nasce e nunca mais muda já é uma ideia, né, que não se faz muito sentido. Mas, por outro lado, existem algumas tendências de forma de receber informações, reagir a elas e etc., que são muito claras quando a gente é pai, e a gente está falando para uma audiência aqui de pais e cuidadores, de que aquela criança ela recebe aquelas informações de uma maneira muito diferente do que aquela outra criança. E aquela coisa que você falou que é muito interessante, né? O pai e a mãe, ele é um pai e uma mãe para uma criança, e para outra criança, não importa, mesmo que seja gêmeo, vão ser diferentes, porque são momentos diferentes, situações diferentes, interações diferentes, etc. Isso é super legal. Mas eu queria só trazer um pouco aqui para o conhecimento dos nossos ouvintes, o que é essa coisa que não necessariamente é dependente da relação e é uma coisa mais inata? Quais são esses componentes inatos que influenciam na formação dessa identidade e que, eventualmente, os pais têm que estar atentos para respeitar, para conhecer, para entender e não, eventualmente,
né, ficar naquele embate, naquela coisa, não, tem que ser do jeito que eu quero, etc. Onde que está esse limite da imposição de limites, né, que é não deixar fazer tudo que quer, etc, etc. E, por outro lado, entender que existem maneiras diferentes de lidar com o mundo. E quais são essas maneiras? E como é que eu reconheço essas diferenças que muitas vezes a criancinha bebezinho você já reconhece, né? A forma Perfeito. como ela pega no talher, a forma como ela, não, deixa eu fazer aqui sozinha, e a outra é mais complacente, outra é mais reativo. Como é que é hoje o entendimento, né, dentro da área da psiquiatria, dentro da área do conhecimento da mente, essa questão das formações mais inatas das crianças dentro dessa construção da identidade? Primeiro eu quero dizer que qualquer ciência comportamental tem o seu lugar auxiliando com informações pertinentes. Eu quero dizer, antes de começar a falar, eu quero dizer que o pai e a mãe é soberano para a Uhum. educação de seus filhos. O pai e a mãe é soberano e eu penso que esse é um direito que não deve ser revogado sob nenhum tipo de circunstância, ideologia política, seja lá qual for. Eu tenho 2 filhos, Billy, Uhum. e eu não abro mão de educá-los por Uhum. nada, né? Tendo dito isso, eu quero, com essa minha fala, empoderar os pais como os guardiões, o sacerdócio do desenvolvimento dos seus filhos, né? Uhum. Por essa responsabilidade. Tendo dito isso, eu quero dizer que a ciência precisa exercer um papel informativo. O papel da ciência, Uhum. nesse sentido, é informar e não Uhum. impor. Impor. Qualquer Legal. tipo de imposição nesse sentido, eu sou contra. Qualquer tipo de imposição nesse sentido, que te obrigue, qualquer tipo de imposição com algum tipo de chancela científica que te imponha determinado tipo de conduta, eu sou contra e eu espero que todos os ouvintes tenham, a não ser que eu concorde, a não ser que eu tenha Sim. informações e clareza o suficiente para entender que aquela orientação científica, aquela conduta seja positiva, né? A não ser que seja muito bem explicado e me prove que aquilo Uhum. está positivo. Aí eu vou acatar. Se não, Ok. vou continuar fazendo o que os meus princípios, a minha ética, os meus valores estabelecem. Tendo dito isso, agora deixando o pai Braz de lado, o braço profissional, o braço médico, eu preciso dizer que, vamos lá, quando nós falamos de entender a peculiaridade, a individualidade, a exclusividade, cada filho é único, tem a sua beleza, tem a sua nuance, tem a sua característica. Alguns são mais introspectivos, outros são mais falantes, outros são mais brincalhões, outros são os diferentes, né? São os famosos ovelhas negras, né? Da família. O pessoal Uhum. fala isso, ovelha negra, não no mau sentido, no sentido pejorativo, mas às vezes tem um filho um dos irmãos, ele acaba tendo, todo mundo segue uma carreira específica. Vamos lá, todo mundo quer ser advogado. Não, todo mundo é advogado, mas ele vai ser o médico. Todo Uhum. mundo seguiu uma carreira religiosa, mas ele vai ser um empresário. Sempre tem um, às vezes, que é diferente. São Sim. muitas peculiaridades nesse sentido. Eu penso que o papel dos pais deve se ater no investimento na questão dos seus filhos a partir de diferentes perspectivas. Por Uhum. exemplo, o principal papel, inclusive, por exemplo, a figura paterna, a figura masculina paterna, tem um fator importantíssimo no desenvolvimento da identidade dos filhos. Em primeiro lugar, a questão dos controle dos impulsos, ou seja, a figura paterna masculina tem um importante lugar de controle inibitório. Isso é muito importante. Precisamos ter um bom controle inibitório bem desenvolvido. Não podemos ser pessoas sem noção, pessoas folgadas, pessoas que não respeitam a liturgia e o decoro de certos ambientes. Tudo isso é regulado via controle, esse nosso sistema inibitório. A Uhum. figura paterna masculina é muito importante.
tanto para o controle inibitório, como para a formação da identidade em si, tá? E também como uma figura de modelagem comportamental primária. Deixa eu falar aqui olhando para a câmera. Então, a figura paterna masculina possui essa natureza. Então, quando nós estamos falando do o que os pais podem trabalhar para o desenvolvimento desses filhos, para a constituição da identidade desses filhos, não é no sentido de que necessariamente aqueles filhos eles precisam se tornar a versão perfeita do que os seus pais não foram. Você entende esse pensamento, Billy? Muito bom. Certo? Então, a grande questão aqui é entender que as crianças elas podem se desenvolver em diferentes contextos. Então, se uma criança tem, por exemplo, habilidades mais para a área de humanas, pode ser que ela se desenvolva as suas capacidades e a sua inteligência de uma determinada maneira, né? O filho pode ser mais do número, mais da parte, vamos lá, exata, tem algumas características, algumas maneiras de ser, uns são mais brincalhões, outros são mais introspectivos, alguns gostam de determinadas coisas, outras não. É importante que os pais tenham essa sensibilidade de incentivar nos filhos esses domínios de competência, ok? E isso é uma coisa que deve ser, sim, individualizada. Por exemplo, a minha filha ama desenhar. Minha filha ama desenhar, escrever com a mão. Ela não se adaptou tanto assim a esse modelo tecnológico de estudo. Então, quando ela vai estudar, ela faz assim folhas e folhas de resumo com a mão, com desenho. Minha filha tem 11 anos. Agora, já o meu filho de 10, ele é altamente tecnológico. E ele é muito pragmático. Então, ele é muito mais, ele tem um pensamento numérico muito mais apurado com relação a números e valores. A minha filha não, ela é mais hemisfério direito do cérebro. Ela sorri, ela gosta de brincar, ela gosta de desenhar, ela gosta de cores, texturas, formatos. Então, a sensibilidade para identificar cada um desses padrões é de fundamental importância para incentivar o potencial dessas crianças. Agora, veja muito bem o que eu quero dizer aqui com as minhas palavras. Princípios, valores, ética, virtude não tem absolutamente nada a ver com personalidade, temperamento, não tem absolutamente nada a ver com isso. Uma pessoa colérica, se ela vai, um mentiroso continua sendo um mentiroso se ele for fleumático, colérico, sanguíneo. Um desonesto continua sendo desonesto se ele for colérico, fleumático, sanguíneo, etc. Então, a figura dos pais aqui nesse sentido tem uma fundamental importância no que diz respeito à formação desse indivíduo. Antigamente na escola a gente tinha aquela aula de moral e cívica, não sei se é dessa época, Billy, não sei se você lembra. Estudos sociais, moral e cívica, né? Orientação humana. A gente via isso na escola há muito tempo atrás. Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade maior nesse sentido de falar sobre algum desses assuntos. Então, primeiro, você identifica certos padrões de inteligência, competências de desenvolvimento dessa criança. Com o passar do tempo, você vai vendo no que essa criança tem mais aptidão, mais facilidade de desenvolver certas competências, e, por outro lado, os valores que são inegociáveis. Os princípios que são inegociáveis, aquilo que faz parte da história, do contexto. É aqui que está a identidade realmente do indivíduo. Porque identidade, Billy, deixa eu falar para você aqui, você que está me assistindo, identidade não é um fenômeno de recreação emocional. A utilidade desse componente, desse fenômeno, não é para que alguém se sinta mais ou menos, ou de certa forma tenha uma percepção mais profunda e visceral de que ela é amada ou não amada. A questão não é essa. A identidade, ela tem um fator, o seu lugar de importância quando, posteriormente, durante os desafios da vida, onde essa criança, agora já um jovem, um adulto, sofrer os assédios, sofrer as pressões, sofrer as diversas
questões diferentes que nós somos expostos aí na sociedade, essa pessoa ela vai saber exatamente quem ela é, o valor que ela representa e o que ela é capaz de suportar por conta daquilo que foi construído ao longo da sua história. É aqui que a identidade entra. A identidade ela se apresenta de uma forma muito mais poderosa como uma experiência de conclusão. Entende o que eu quero dizer? Legal. Por exemplo, eu sou um médico. Uhum. Uma pessoa me parar na rua e dizer assim, você não tem cara de médico? Eu acho que você é engenheiro. Não, você está mentindo, você é engenheiro. Eu não vou discutir com essa pessoa. As palavras dessa pessoa não me ofendem. Porque eu tenho uma experiência pessoal de conclusão de anos e eu tenho um diploma para provar que eu sou. Você entende o que eu quero dizer? Sim, Então, sim. a eficácia da identidade se apresenta nos momentos em que o nosso valor é questionado. A identidade não tem o objetivo primordial de fazer com que eu me sinta plenamente amado como um antídoto para o meu sentimento de rejeição. Deixa eu só deixar isso claro aqui para quem me assiste. Profundo demais. Mas eu vou talvez agora fazer uma. Porque a gente até então estava olhando sempre para a criança, o seu desenvolvimento e as alternativas que temos de construir uma identidade saudável. E a gente sabe que às vezes isso não acontece, e muito porque os pais projetam seus medos, suas carências, a sua não realização, como você havia colocado antes. E aí a minha pergunta é: por que que muitas vezes um adulto faz isso com o seu filho? É porque a formação da identidade dele lá atrás, de certa forma, também foi incompleta, foi contaminada, ela tem buracos, e nesse processo todo, o que a gente está vendo é um encadeamento de alguém que teve suas carências de formação identitária, e agora, quando tem seu filho, faz um conjunto de projeções que vão resultar em mais uma pessoa que vai ter as mesmas carências e deficiências, e esse ciclo vai continuando de forma infinita, indefinida, até que alguém, enquanto adulto, perceba que existe de fato isso, esses buracos dentro de si, e rompa esse momento. É mais ou menos assim que eu penso. Faz sentido isso? Faz. Na verdade, eu preciso dizer que o ser humano não faz isso apenas com o filho. O ser humano faz isso com a esposa, o ser humano faz isso com o marido. Inclusive, eu falei, todos os dias no meu perfil do Instagram faço live a partir das 7h20 da manhã, de segunda a sexta. Todos os dias a gente está lá com uma live. Inclusive, o tema da live de hoje foi esse, né? Eu falei sobre isso, sobre a questão de que nós queremos que as pessoas mudem. E um dos momentos desse insight, eu falei no que diz respeito a pessoas que, por exemplo, pessoas cristãs, que convivem com pessoas que, não somente cristãs, mas pessoas que sofrem há muito tempo porque gostaria que o marido, ou que a esposa mudasse, ou que o filho mudasse. Eu gostaria que a pessoa, nesse quesito aqui, né, quando eu disse que o homem ele leva essa projeção não apenas para o filho, mas porque, na verdade, nós nos apaixonamos pela versão das pessoas que nós criamos. Sim. Então, o indivíduo quer que a esposa seja daquele jeito, quer que o marido seja daquele jeito, porque, na verdade, ela se apaixonou, ela ama aquela versão que criou da pessoa na mente. A idealização que ela fez daquele indivíduo. O nome disso é ego. O que é o ego? O ego é o que eu quero que você ache de mim. Esse é o ponto. Então, eu já atendi inúmeros casos de pacientes cujo o grande dilema central desses jovens adultos, né, no caso, e o dilema central desses jovens adultos eram os conflitos com os pais, o que esses pais esperavam desses filhos. E eles estavam em crise por conta dos dilemas pessoais que ele vivenciou na vida e como que ele agora vai ter que lidar com essa decepção com os pais.
Muito. Isso Entende? acontece Então, pra caramba. eu tive uma paciente que o marido atraiu, a abandonou e foi embora com outra. E a crise agora, o conflito é como que ela vai se relacionar com os pais, tendo que voltar para casa, porque para os pais o divórcio dela foi uma grande decepção. E Caramba. agora? E agora? Então, perceba, nós como seres humanos temos a tendência de nos apaixonar com a versão das pessoas que nós gostaríamos que ela fosse. Com os filhos não é diferente. E com a Os filhos gente mesmo, inclusive, né? Tipo assim, eu olho pra mim mesmo e uma idealização de mim, que tem que ser perfeito, que perfeito, nunca erra, perfeito. que O não. ego, no final das contas, o ego é o que eu quero que você ache de mim, eu vou fazer de tudo para que eu tenha sucesso. Uhum. Entende? Esse é o ponto. E aí envolve alguns componentes, reputação, mecanismos de defesa e por aí vai. Então, nesse ponto, Billy, os pais, eles, bem intencionados, tá? Falando dessa forma, parece que todo mundo, somos todos manipuladores narcisistas, e não é isso que eu estou querendo dizer. Muito bem intencionados, alguns pais fazem essas projeções nos filhos, até mesmo para que eles não passem o que os pais passaram. Uhum. É válido. Uhum. Agora, o fato é que esses ruídos inconscientes, junto com essa proteção que os pais desejam para os filhos, também vai junto os seus ruídos inconscientes, os seus traumas, seus vieses, seus excessos. E isso futuramente pode se reverter, como você bem mencionou, é um ciclo. Na verdade, nós chamamos isso de trauma transgeracional. Uhum. E isso vai se perpetuando geração em geração. Eu acho que todo pai e toda mãe, ele não, ele não teve filhos para, né, gerar traumas e gerar Com problemas, certeza assim. não. É a última coisa que Ninguém. um pai e uma mãe bem intencionada quer. Sem dúvida. Exatamente. E muitas vezes, isso que a gente está falando, que são relações inconscientes, né? São coisas que muitas vezes se manifestam sem necessariamente que a pessoa perceba. E ela não entende que está acontecendo isso. Eu vou colocar isso de uma maneira prática, assim. Sim, Eventualmente, esse indivíduo que teve problemas com o desenvolvimento da sua própria identidade, perfeito. lá quando era criança, começa a ter uma relação com os seus filhos e que afeta diretamente a construção da identidade desses filhos. Vou pegar um aspecto desse grande espectro, que é, eventualmente, querer que seja de uma determinada forma idealizada. Então, eu olho para os meus filhos e eu idealizo que eles sejam filhos perfeitos, filhos que consigam fazer grandes conquistas e que consigam ter grande sucesso na vida e que consigam ser isso, ser aquilo, e eu começo a construir um conjunto de idealizações. E nesse conjunto de idealizações, eu começo agora, de certa maneira, construir algumas restrições, algumas podas ou abafamentos que vão fazer com que muitas vezes essa criança não tenha um terreno fértil de desenvolvimento. É como se eu tivesse ali restringindo de fato todo esse potencial. Aí eu me coloco no lugar desse pai e eu estou partindo de uma premissa. Esse pai não está fazendo isso de maneira consciente, ele está fazendo isso de forma inconsciente. Ele não sabe que ele está fazendo isso e, em última instância, é a consequência que ele está tendo. Então, a única coisa que eu posso ajudar agora esse pai e essa mãe, e eu acho que é, na minha pergunta aqui com você, existem evidências dentro de desenvolvimento infantil de que essa identidade está tendo algum tipo de não potencial completo. Essa identidade dessa criança que está eventualmente abafada, está sendo podada de uma forma ruim, vai se manifestar em certos tipos de comportamento, em certos tipos de atitude, em certos tipos de ser dessa criança. Isso, eventualmente, desde uma tenra infância.
E se esse pai hoje, que inconscientemente está gerando isso, agora descobre com nossa conversa de que, nossa, eu nunca parei para pensar, mas aquela manifestação que eu estou vendo no meu filho pode ser por alguma questão que eu estou impondo na minha lida e na minha inconsciente das minhas projeções e que eu não preciso fazer isso, eu posso abandonar isso, deixar essa criança ser do jeito que ela é ou propor para ela aquilo que é o potencial máximo dela. Então, minha pergunta de forma objetiva é: quais são esses elementos de comportamento, essas identificações que, eventualmente, um pai ouvinte nosso, uma mãe que está ouvindo nossa, ouvinte, ele está olhando agora para essa criança e falando, ele tem determinados tipos de traços de comportamento e formas de lidar com o mundo e formas de lidar com essa parte social, ou mesmo consigo, que eventualmente está mostrando para mim que tem alguma coisa que eu preciso mudar. Perfeito. Bom, o que a gente precisa entender nesse primeiro momento é que a criança ela aprende muito mais por aquilo que ela vê do que aquilo que ela ouve. Então, a criança ela vai observando as reações dos pais, então ela vai entendendo como a dinâmica daquela família funciona, como que funcionam as regras sociais daquele lugar, vendo como que reage a determinadas coisas, o que pode, o que não pode. A criança também ela vai testando os seus próprios limites, o que até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Então, muito daquilo que nós observamos ali nos padrões comportamentais da criança teve muita influência daquilo que ela acabou observando na pessoa desse pai, dessa mãe. Tá certo? Então a gente precisa começar a entender a partir daí. Só que o grande ponto, e eu queria até, talvez você não perguntou, mas deixa eu incluir aqui essa informação na sua pergunta aqui, né, nessa fala, que é justamente essa questão, como um pai e uma mãe não passam então para os seus filhos seus ruídos, seus traumas, suas questões, suas experiências. A resposta para isso ela é dolorosa. Eu preciso dizer que você não vai conseguir impedir de passar seus traumas para os seus filhos. E o que eu quero dizer com isso? Tá? Não estou dizendo que você vai ter que passar para ele as informações e as lembranças e as experiências que você viveu. Não é sobre isso a questão do trauma em si, mas sobre os tipos de reação emocional que nós desenvolvemos a partir das experiências que nós vivemos. Pessoas que são mais retraídas, quietas, que não compartilham seus sentimentos. Isso pode ser um traço de uma experiência traumática. Pessoa que explode, que tem um pavio muito curto, por mais, e aqui é aqui que eu me coloco um pouco crítico, como os teóricos do temperamento e da personalidade, né? Porque se nós observarmos, aí eu teria que uma fala enorme, eu aconselho que vocês leiam esse livro para entender. Nós temos um nervo, o maior nervo que liga a cabeça ao corpo, é o nervo vago, e ele tem o que está relacionado com o nosso sistema nervoso autônomo, que é a parte do sistema nervoso involuntário que reage aos gatilhos emocionais e aos ambientes. Então, por isso que eu digo que não tem como você blindar os seus filhos dessas suas experiências, porque isso é quem você é, quem formou a sua pai e mãe, a sua identidade. As experiências que você superou, tudo aquilo que você aprendeu, todo esse pacote de elementos positivos e negativos, toda essa experiência de desenvolvimento, acredite, seus filhos estão vendo tudo isso. Seus filhos estão observando tudo isso. E eles vão aprendendo a reagir emocionalmente a partir daí, a partir das suas reações. E aqui é onde entra a função dos pais, Billy, no que diz respeito à formação da identidade dessa criança. Repito, os pais não vão conseguir blindar os filhos dos seus traumas, mas está aqui a saída. Todo pai precisa, na verdade,
Porque ainda que você conseguisse blindar seu filho de todo e qualquer trauma, você não iria conseguir blindá-lo dos traumas e das decepções da vida. Então, Perfeito. fatidicamente, seu filho vai passar por uma experiência traumática. E aí, Hum, onde é que você entra, pai e mãe, nesse contexto? Já que isso é impossível de ser evitado. A figura do pai e a figura da mãe, desde os primórdios, desde o colo, desde o período de amamentação, essas figuras de apego que nós chamamos, elas têm uma função primordial de promover o que nós chamamos de regulação emocional. Você pode ter passado qualquer trauma e você pode ter qualquer tipo de temperamento, mas é importante você, pai, você, mãe, conhecer ferramentas de regulação emocional. uhum. Porque senão, Billy, às vezes, esses ataques, o histerismo infantil, muita criança sendo diagnosticada com TOD, com uma série de coisas, muitas crianças, às vezes, com difíceis padrões de relacionamento, na verdade, são ali rompantes da falta de regulação emocional. Essas crianças lidando com o estresse e elas não possuem uma sofisticação emocional para lidar com aquilo, não possuem um sistema nervoso autônomo regulado o suficiente para lidar com aquilo e não conhecem ferramentas de regulação emocional para lidar com aquilo, até mesmo porque a principal ferramenta de regulação externa dessas crianças são os pais. Inclusive, tem autores que dizem que os pais são o órgão psíquico externo dessas crianças. Né? Tem mãe Uhum. que diz que o coração de mãe, né? O filho é um Sim. coração que bate fora da gente. O inverso também ocorre. Os pais são um tipo de órgão psíquico dessas crianças. Uhum. Então, os pais, eles punem, eles gritam, eles disciplinam, porém, eles não promovem esse mecanismo de regulação. E o que eu quero dizer com mecanismo de regulação? Aí precisa entender, tá? Uhum. Não é fazendo aqui uma propaganda do meu livro, mas Uhum. coincidentemente, metade do livro eu explico sobre as nuances do trauma e a outra metade são só ferramentas de regulação emocional. Mas os pais Uhum. precisam entender, aqui no caso, tá? Precisam entender, no caso, como aplicar essas ferramentas de regulação emocional, que consiste em quê? Normalização da frequência cardíaca, compreensão de contexto. A criança Uhum. não tem uma sofisticação. Por exemplo, é péssimo para a identidade de uma criança ver a discussão de um pai e de uma mãe. Uhum. Principalmente ali nos períodos até os 12 anos de idade, até os 13, 14 anos. É muito delicado para essa criança ver a discussão de um pai e de uma mãe. Por quê? Perceba, a área do cérebro que entende, que de certa forma faz uma leitura de ambiente, é a parte chamada córtex pré-frontal. Nessa idade, nós vamos desenvolver córtex pré-frontal por volta, nós temos, mas ele vai estar plenamente desenvolvido por volta dos 25 anos, que Uhum. eu costumo dizer que é a idade que a gente cria juízo. Até Uhum. lá, as experiências são muito viscerais, são muito emocionais. Então, a criança vê a discussão de um pai e de uma mãe, e ela não tem ali um repertório emocional apropriado, ela não tem um senso de si desenvolvido, não tem um conhecimento de vida acerca da possibilidade dessas discussões ocorrerem. Uhum. Então, quando essa criança olha isso, ela está vendo um padrão, um mecanismo de reação muito peculiar. O cérebro dessa criança vai ter um consumo energético altíssimo para tentar compreender aquilo, não vai chegar em conclusão nenhuma, e a única forma de aplacar sabe quando a máquina está fazendo loading, está esquentando Uhum. ali e aquele download, aquele arquivo, aquele programa não abre, é a criança, o cérebro da criança trabalhando. E como é que ela resolve esse dilema? Internalizando. De certa forma, não com um texto tão bem desenvolvido, mas aquela criança vai acomodar a informação da briga dos pais, já que ela não entende nenhum tipo de questão que pode provocar aquela briga, então ela acomoda aquela informação como se então sou eu o causador desse Uhum. conflito. É claro que tudo isso é um mecanismo, tá no inconsciente dessa criança, obviamente, Uhum.
Então, Mas aí, perceba, mas o ponto que eu queria que você pudesse explorar com a gente também é esses pais que eventualmente aquilo que você colocou, né? Olha, se a sua formação da sua identidade ela trouxe uma série de vácuos, buracos que não foram preenchidos, isso não é privilégio seu. Isso, todos somos assim. Primeira coisa, todos temos algo. Alguns, obviamente, são muito mais intensos e violentos nessas histórias e, portanto, têm muito mais déficit, né? Outros podem ter um pouco mais de superávit, digamos assim, mas a questão é que existe sim uma balança, né? Tem gente que sofreu, infelizmente, histórias muito mais traumáticas, muito mais violentas, muito, muito piores, etc. Outros menos. A questão é que, em última instância, todos temos algum histórico nesse sentido. Logo, na nossa relação com os filhos, nós traremos isso em última instância. Infelizmente, estará presente. Porém, nós temos uma coisa que é a válvula de escape. O válvula de escape nós precisamos ter a noção de que a regulação emocional nossa e, portanto, aquela que eu estou criando e desenvolvendo nos meus filhos é o ponto de salvaguarda, é a boia de salvação, do tipo, é a única a saída. a única saída, né? Tipo assim, eu posso cometer um erro, mas se eu venho na reconexão e na correção desse próprio erro, mostrando para o meu filho esse erro e ensinando para ele que, olha, estar no mundo é isso. Eventualmente você perdeu as estribeiras, eventualmente você gritou, eventualmente você bateu né, trouxe violência física. Uma vez, isso é um ponto que eu acho que é super bacana, super interessante para os pais. Mas eu queria também explorar um ponto que é o seguinte: antes dos pais estarem ouvindo aqui o nosso bate-papo, eventualmente eles sequer tinham consciência de que a afetação em relação da construção dessa identidade da criança traz consequências que são visíveis. E o que é visível e o que não é falso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eventualmente tem um pai que tem uma criança muito tímida. E aí ele acha que isso é porque ela tem uma identidade mal desenvolvida. Ele fala assim, não, provavelmente eu estou errando, porque essa criança é tímida demais, ela não consegue nem levantar o olho, ela não consegue olhar para as pessoas que estão ao redor, ela tem algum problema. Então esse é um tipo de questão para eu deixar aqui para você explorar. Outros vão perceber que essa criança está batendo demais nos amiguinhos na escola. Perfeito. E aí ele está preocupado, mas o que é isso? Eu corrijo meu filho, eu disciplino ele, por que ele está fazendo isso na escola? Por que ele só me traz dor de cabeça? É só anotação na agenda constantemente. Eventualmente tem um pai nesse sentido. Tem um outro pai que está falando assim, cara, meu filho ele está apático, ele não reage. Eu pergunto para ele não interage comigo, ele não fala. E quanto mais eu tento interagir, quanto mais eu obrigo ele está ali apático. Ou seja, quais são algumas evidências de comportamento? E aqui, Braz, a gente está falando de pais que têm filhos com meses de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, 5 anos de idade. Nosso público principal vai até 10 anos de idade. Mas a gente tem audiência aqui que tem filhos que já são adolescentes, já estão com 15, 16, 17 anos. Perfeito. Então, eu queria que você olhasse isso e falasse assim, olha, gente, quando você está na primeira infância, naquele primeiro momento, isso são algumas evidências que estão mostrando o seguinte, eventualmente está se passando do limite. Quando você vai ali para uma pré-adolescência, já são outras evidências que são mostradas. Quando você vai para a adolescência, isso aqui é muito marcante. Eu vejo no consultório acontecendo. Para a gente ter um pai que agora vai ter como se fosse assim. E é óbvio que a gente não vai fazer uma cartilha com todos os elementos, não é possível. Mas para que você dê para eles um instrumento de detecção. Preste atenção se eventualmente seu filho está com essa dificuldade, porque eventualmente isso é um problema de identidade que ele está tendo. Faz sentido a gente pensar assim?
Vamos lá, faz sim, mas vamos lá. Acho que antes de mais nada, se você perceber algum tipo de alteração comportamental do seu filho que foge um pouco da estrutura comum da questão cultural familiar, tá? Ele pode ser tímido, ele pode ser isso, ele pode ser assim, ele pode ser mais verborrágico, mas todos nós temos uma janela de tolerância, entende? Uhum. Temos essa autonomia do ser. Eu posso ser mais calado, mas desde que essa minha introspecção não me prive de falar quando eu precisar falar. Você entende o que eu quero dizer? Perfeito. Então, nesse contexto, tem uns mais assim, tem outros mais assado, tem uns mais num polo, tem outros mais em outro polo. Porém, tá? Tudo dentro do limite relacional da coisa, tá? Dentro dessa janela de tolerância, vale dizer, tá bom? Porém, é muito importante quando os pais começarem a perceber algum tipo de, sabe, acionar aquela luzinha, aquele alerta, aquela suspeita dos pais. Puxa, esse meu filho está com um comportamento diferente, alguma coisa assim. Eu acho que uma avaliação, acho não, eu recomendo uma avaliação com um profissional. Hoje, a minha Uhum. esposa, por exemplo, ela é médica também, é pediatra, ela é especialista em autismo e TDAH, né, infantil. Uhum. Então, são muitos pais com essas dúvidas, às vezes essa criança tem que fazer um teste neuropsicológico para identificar se de repente essa criança até entra dentro do espectro, um espectro nível 1, ou essa criança tem um déficit de atenção, tá? Aí você falou de um exemplo, poxa, ele não se comunica comigo, tem o mutismo seletivo, né? E Uhum. é um diagnóstico, a criança ela desliga ali o botão da fala, né? Em determinados ambientes, isso é muito, vale dizer também. Então, tem todas essas questões que precisam ser avaliadas por um profissional. Mas, entretanto, né, antes que a gente pense que seja características inatas, eu tenho muito problema, Billy, com determinismos. Uhum. Eu tenho muito problema com determinismo. Eu não acho que porque um pai foi alcoólatra, o filho tenha que ser, sabe? Eu não há, por mais que nós vejamos uma curva epidemiológica nesse sentido, por percentual, não por genética, mas por percentual, tá? Nós observamos, por exemplo, se você, Billy, adulto, tem um Uhum. colega de trabalho e você convive com ele todos os dias, você passa horas com ele no ambiente de trabalho, e ele é um camarada com transtorno depressivo maior, diagnosticado com depressão clássica. Se você convive com ele todos os dias, você, que não tem nada a ver com a história, tem 50% de chance de também desenvolver depressão. Uhum. Então, o que eu quero dizer, vamos lá, eu só quero dizer aqui que eu tenho um certo, como médico, eu não posso me dobrar ao determinismo genético, até Uhum. mesmo porque existe o que nós chamamos de epigenética, ou seja, qualquer tipo de determinismo. Às vezes chega pacientes no meu consultório, eu atendo adultos, né? Eu não atendo crianças, mas eu atendo adultos, e eles chegam e falam assim, olha, eu tenho esse problema porque a minha mãe tinha, a minha tia tinha e a minha avó também. Não se preocupa não, isso aqui é porque a minha avó, minha tia e minha mãe já tinha, tá? Então Uhum. a pessoa já chega com esse discurso, entende? Sim. Então a gente precisa ter um posicionamento mais contundente em relação a isso. Principalmente você, pai, mãe, que está me assistindo. Talvez você teve uma infância difícil, talvez você teve tantas experiências nesse sentido. Seu filho não precisa ser a extensão de todas essas experiências. Eu preciso dizer isso aqui para vocês com muito carinho, como pai, com um coração de pai também. Então, esse diagnóstico precisa ser feito se esses pais possuem algum tipo de suspeita, tá, em Certo. alteração comportamental dessa criança. E se existe, Billy, pensando nessa questão desse determinismo, tem uma frase de uma autora naturalizada americana, Anita Gandhi Smith, ela vai falar assim, se é histérico, é histórico. Na verdade, a definição da palavra histérico significa uma emoção difícil de lidar. Se aquela Uhum. criança, se um ser humano tem um quadro emocional difícil de lidar, significa que aquilo tem uma história. Nada
é do nada. Ele estava aqui de repente começou a ficar agressivo. Ele estava aqui de repente começou a ficar isolado. Ele estava aqui de repente começou a ter esse tipo de comportamento com os colegas. Nada é do nada. Então isso Não. precisa ser investigado, precisa observar isso com uma certa sensibilidade. Bacana. Ou seja, a intuição do pai de perceber que tem alguma coisa errada é, nesse caso, a régua melhor. Na verdade, a intuição maior, geralmente quem tem a intuição primeiro é a mãe. A mãe é mais sensível a Eu essas falei nuances. pai, é isso. Pais, O né? É pai, isso, o pai perfeito. ele fala, não, é um menino, deixa ele. O pai é mais assim, o pai é mais pragmático. Sim, Geralmente sim. as mães são mais sensíveis nesse sentido. Muito bom. Agora, você acha que eu, eu acho que essa questão da idealização que a gente falou, a Sim. idealização do filho, é uma, eu vou chamar entre aspas aqui, tá? É uma espécie de doença que todos sofremos, né? É muito difícil não fazer isso. É muito Sim. difícil não ter uma projeção, uma ideia de que esse filho pode ser Claro. isso, pode ser aquilo, etc. Você acha que mais cedo ou mais tarde esse pai e essa mãe precisa viver o luto desse filho imaginado? Tipo, Sem em dúvida. algum momento você precisa matar isso dentro de você e falar: ele vai ser aquele que ele deve ser e não aquilo que eu quero. Na verdade, essa é a grande crise das sogras, se você parar para ver, né? Das sogras. Boa, boa. A crise da sogra é essa. De certa forma, muitas sogras se projetam no casamento das filhas, né? No final das contas, elas descobrem que nenhum genro é bom o suficiente para a filha dela. Já viu isso? Sim, sim, sim. É uma máxima, né? E, de certa forma, projeta também as crises, as próprias suas crises conjugais, principalmente no casamento dos filhos. Né? As famosas mães narcisistas, que muitos autores Uhum, se debruçam sobre esse tema. Então, esse é um exemplo comum. Um exemplo uhum, comum. Eu penso que, fatidicamente, esses filhos deixarão os pais. uhum, É duro dizer isso, hein? Eu tenho 2 pequenos. uhum, E, fatidicamente, quem tem filho pequeno vai se condoer comigo nessa fala. Em uhum, algum momento, essas crianças se tornarão pessoas com propósitos singulares. E uhum, aqui o grande ponto, Billy, o grande ponto, né? Claro, se você tiver condição de construir e deixar para esses filhos um patrimônio, uma segurança financeira maravilhoso, ótimo, ótimo. No final, achei isso que todo pai quer, uhum, deixar, toda mãe deseja, deixar uma, a Bíblia diz, em Provérbios vai dizer que dos pais, né, a herança e os bens e do Senhor a esposa prudente. Então, os pais eles têm esse desejo de deixar para os filhos ali uma certa segurança financeira, e está tudo bem. Mas, entretanto, o que eu considero muito importante é que, além dessa herança financeira, esses pais precisam deixar um outro tipo de legado, que é o que a identidade proporciona. Quando a gente fala de identidade, é esse senso de autorreferência. uhum, Envolve princípio, envolve valor, envolve ética, uhum, né? Então, os seus filhos, eles no futuro, seja lá para onde eles forem, o mais importante é saber que eles não se desviaram do caminho. E eu acho que uhum, aqui esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto, tá? uhum, Como que essas crianças no futuro vão enfrentar os seus dilemas, vão lidar com os seus traumas, uhum, entende? Vai lidar com a mesma escassez de repertório que nós tivemos na nossa juventude, ou eles vão poder herdar essa identidade com parâmetros emocionais mais sofisticados, com mais informação. Hoje, olha aqui, nós estamos falando sobre um tema extremamente relevante, um tema muito importante
E um tema, se você parar para ver e jogar agora no YouTube, buscar aqui, você vai ter que procurar muito para achar informações, às vezes, tão pontuais sobre esse assunto, como essa conversa que nós estamos tendo aqui agora. Não estou fazendo isso por questão de falsa modéstia, não é isso, porque eu tô nas mídias sociais, todos os dias eu faço live, tô todos os dias me comunicando com pessoas, sim. e a gente sabe quem produz conteúdo. Então, eu estou falando de um assunto, né, que proporciona para a audiência, para a sua audiência que vai assistir, uma informação valiosíssima. E Uhum. acho que aqui essa questão de deixar essa identidade, porque a questão do tempo não nos permite, mas é um assunto muito importante que modéstia à parte, eu amo esse assunto. Uhum. Então, esses pais, eles vão poder dar aos seus filhos algo que eles não tiveram, que é a capacidade de lidar com as suas emoções e com seus desafios, ensinando essa criança a se regular emocionalmente. Só para terminar essa fala, Uhum. fizeram um estudo com jovens. Olha que interessante. Porque eu acho que o maior dilema, a maior dor emocional no contexto dos relacionamentos é o sentimento de rejeição. Uhum. Quando nós estamos falando de ausência de identidade, eu estou dizendo que eu não identifico em mim valor. Ok? Valor. Então, pessoas se sentem rejeitadas em ambientes familiares, em ambientes profissionais, às vezes na sua igreja local, às vezes no seu círculo social. Fizeram uma pesquisa com jovens que tinha essa questão de identidade, né? Essa insegurança de identidade, esse sentimento de rejeição. E colocaram para esses jovens imagens de ídolos, cantores famosos, atores de filme. E mandaram eles pensar no sentimento mais profundo, sentimento mais difícil de rejeição que eles carregavam. Enquanto eles olhavam para as fotografias desses artistas, desses ídolos, desses maiores ídolos deles. E depois pediram para eles lembrarem do mesmo sentimento de invalidação pessoal, de ausência de identidade, a experiência mais difícil para eles nesse sentido, só que dessa vez olhando as fotos ou dos pais ou de figuras do seu contexto familiar que foram estruturas referenciais para eles. Sabe o que o resultado desse teste? É que os sintomas de depressão, de ansiedade, de vazio existencial, ausência de identidade, eram muito mais intensos quando eles olhavam para as fotos dos artistas e dos ídolos. Uhum. E a imagem, a figura dos pais promoviam naquele experimento uma espécie de regulação emocional, mas mais que isso, um lugar para voltar emocionalmente. Uhum. Inclusive, alguns daqueles jovens começaram a ter suas experiências, às vezes porta de emprego, às vezes convidar uma moça para jantar, um primeiro encontro, alguma coisa. Jovens nessa idade de relacionamentos, alguns desses jovens, eles levavam fotografias desses familiares junto da sua carteira, da sua bolsa, para promover essa regulação emocional diante de uma possível negativa. Entendi. Esse foi o resultado, o recorte desse teste. Então, perceba, né? No final das contas, o que outros estudos demonstram é que se esses pais fizerem o seu trabalho, não precisa fazer uma coisa extraordinária, não, basta fazer ali o feijão com arroz, o básico ali. Sim. Posteriormente, a tendência desses jovens é fazer um retorno às suas origens para a consolidação da sua identidade. E aí Muito nós legal isso. lembramos das Sagradas Escrituras que vai dizer: ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, ou seja, posteriormente, quando é que ele se caminha, diante dos seus desafios, diante dos seus não, das suas rejeições, e todas Sim. as suas questões, ele vai ter uma origem para se Sim. manter em desenvolvimento. Então, Isso para mim leva a pensar e a querer que você nos ajude aqui também a entender o seguinte: que práticas concretas, né,
e que podem ser espirituais ou relacionais, que você sugere para os nossos pais e cuidadores aqui, que possam trazer essa sustentação desse espaço de florescimento dessa identidade desse filho, sabe? O que que na prática esse pai, essa mãe, esse cuidador precisa estar desenvolvendo para ter essa nutrição, né? Que essa criança precisa, necessária para ela se desenvolver bem e construir uma identidade que no futuro é aquilo, né? Se reconheça enquanto valor, né? Se compreenda enquanto sujeito de ação no mundo, né? Perfeito. E saiba, obviamente, o seu propósito, o seu lugar nesse mundão aí. O que a gente pode fazer? Número 1, ouvi-los. Ouvir as crianças. Sentar e dizer, puxa, me explica o que aconteceu. Uhum, Por que você está se sentindo assim? uhum, Por que você está chorando? Você que é pai, você que é mãe, você sabe por quê. Você sabe. uhum, Mas a criança precisa saber que para você é importante que você saiba. Isso valida o lugar de voz dessa criança. uhum, Ah, eu tô chateado por conta disso, disso, disso. Puxa, meu filho, olha aqui, eu entendo você, eu compreendo. Realmente, realmente os seus sentimentos são justificáveis. Mas deixe eu te explicar. Se você fizer isso, a consequência é essa. E uhum, isso atrapalha aqui, ali, o papai fica triste, a mamãe fica triste. uhum. Não faz mais sentido a gente resolver isso dessa forma? E a criança então começa a compreender. Não é só um adestramento. Não é só um Perfeito. dizendo sim e não. Se fizer, é chinelo. Se não fizer, tá ok. Entende? Então, ouvir a criança é o primeiro passo principal. Uhum, Parar para ouvir a criança. Por que ela está assim? Qual que é a grande questão? Tentar entender, se colocar, ok? uhum, E quando você for ouvir, se a criança for mais baixa que você, não fale em pé, olhando para ela de cima para baixo. uhum, Desça a altura e ao nível, principalmente a altura dos olhos, se você puder. uhum, Desça a altura dos olhos dessa criança e converse com ela à altura dos olhos. Faça-se menor para entrar no mundo dela. Se uhum, você entrar no mundo dela, ela também vai entrar no seu mundo. Certo? Número 1. Número 2. Abraços demorados. uhum, Um abraço demorado. Uma criança recém-nascida, Billy, a frequência cardíaca dessa criança normalmente é mais alta. uhum, A frequência cardíaca de um bebê de colo normalmente é mais alta do que uma crianças mais uhum, velhas, jovens e adultos. E o marcador, quanto mais alta é a frequência cardíaca, uhum, maior é a ativação do sistema nervoso autônomo. Então essa criança ela vai chorar mais, ela é mais sensível emocionalmente a estímulos ambientais. uhum, Quando uma criança de colo, quando uma criança de colo, o nome já diz de colo, né? É tomada no colo da mãe, a frequência, a criança vai instintivamente, é uma conexão entre esses dois sistemas nervosos, a criança vai tentar sincronizar a sua frequência cardíaca com a frequência cardíaca da mãe, que é menor, porque ela é um adulto, vai variar de uhum, 60, 70, e a da criança é mais de 100. uhum. Com essa diminuição da frequência cardíaca, essa criança acalma. Por isso que os efeitos terapêuticos do colo da mãe são famosos até o dia de hoje. Não tem nada melhor que o colo da mãe. Não é assim que a gente fala? O colo Uhum, da mãe. Porque tem esse efeito regulatório. Então, se você uhum, tem filho de colo, ou filhos de pequenos, crianças, pré-adolescentes, adultos, não importa a idade do seu filho, abrace demoradamente e procure conectar a sua área cardíaca à área cardíaca do seu filho. Peito com Um peito. abraço demorado, peito com peito. Um abraço demorado. Demorado. Você Uhum, pode, inclusive, aproveitar o abraço para fazer uma espécie de diminuição da tensão na estrutura uhum, muscular.
criança, desse filho. Como? Você pode fazer uma espécie de massagem na musculatura dorsal dessa criança. Um cafuné. São todos mecanismos. Inclusive, existe uma ferramenta de regulação muscular chamada relaxamento muscular progressivo. O objetivo é promover, diminuir a tensão muscular. Porque, na verdade, perceba, é que eu não tenho tempo aqui para explicar, mas é importante dizer isso aqui. O corpo, do pescoço para baixo, é uma grande ferramenta de cura emocional, gente. Eu preciso dizer isso. Então, às vezes, você quer regular o seu filho com a lógica, com a ordem, com a disciplina, com a vara e com o chinelo, tentando promover esse tipo de limite. Quando, na verdade, você pode regular através de ferramentas corporais. Então, o abraço demorado é extremamente útil. E os pais, assim, fatidicamente, né, em algum momento, essa criança que não recebeu o abraço do pai, o abraço da mãe, vai querer buscar esse abraço nos braços em outros ambientes. Entende o que eu quero dizer? Sim. Essa experiência vai acontecer. Inclusive, tem até uma teoria, né, chamada compulsão à repetição, que geralmente as pessoas, as meninas, elas têm uma tendência, se tinham conflitos com os pais, elas possuem uma tendência de se relacionar com homens posteriormente que têm certos padrões de semelhança com o seu próprio pai, como um tipo de mecanismo, uma tentativa inconsciente de resolver o que não resolveu enquanto era criança. Olha aqui como o nosso inconsciente é algo realmente, não vou dizer inconsciente, mas essa estrutura da identidade humana é algo extremamente complexo. Sim. Número 1, escute essa criança. Número 2, abrace demoradamente. E 3, brinque com ela. Tenha memórias afetivas com essa criança. Essa criança tenha boas recordações de momentos que vocês passaram juntos. E eu quero só terminar essa fala dizendo aqui para os pais que nos assistem, principalmente numa cidade como São Paulo, aqui de onde nós estamos conversando. São Paulo é uma cidade grande, que tem muitas demandas e horários, e tudo aqui é no superlativo, né? E talvez os pais que nos assistam trabalhem bastante e realmente precisam de um certo esforço para ter um momento com seus filhos. E normalmente, num movimento de boa intenção, inclusive, esses pais aparecem apenas, eles surgem no cenário da vida dos filhos como figuras corretivas. Perfeito. Só aparece para corrigir, só aparece para pôr de castigo, só aparece para mandar estudar, só aparece para mandar escovar os dentes e dormir, só aparece para parar de brincar porque já deu horário. E qual que é o ponto? Aqui é muito importante. O seu tempo com essas crianças sejam o tempo de coisas positivas, o tempo de brincadeira, de regulação, de bons momentos. É importante que esses momentos sejam sempre maior do que os tempos de orientação e disciplina. Tempo de brincadeira, de compartilhar, de entrar no mundo dele, de estar com ele, de darem gargalhadas e brincarem juntos. Esses momentos precisam ser maiores, pensando na contagem de minutos, horas no final do dia. Esses momentos precisam ser maiores do que os períodos de correção. Não estou dizendo que você não deva corrigir, não estou dizendo que você deva se omitir da função de colocar limites, mandar dormir na hora certa, de tomar o cuidado do que essas crianças assistem diariamente no celular, no computador, na TV, tá? Mas, entretanto, que o seu tempo de qualidade positivo seja maior do que o tempo de disciplina, tá bom? Perfeito. Então, eu penso que essas 3 orientações já é um excelente começo, e sem dúvida nenhuma você vai ter muito sucesso na formação da identidade dos seus filhos. Dr. Braz, muito obrigado, viu, por trazer para a gente um conteúdo tão rico e tão prático do que a gente pode fazer de fato em um mundo pecaminoso que, infelizmente, erros acontecem e problemas são consequências, né, de tudo isso que a gente reconhece e que, infelizmente, nossas falhas trarão consequências para essas crianças, mas a gente vive também dentro de um processo
que é um processo de redenção, né? E de Amém. graça. Sim. E a gente tem que lembrar disso, né? Porque Deus está com a gente também, junto conosco, né? Inspirando, trazendo pelo poder do Espírito sabedoria para que a gente consiga melhorar esse processo, Sim. trazer mais repertório do que aquele que a gente ganhou, né? Fazer Sim. com que haja de fato uma evolução, que haja um crescimento para essas crianças. Então, eu queria agradecer muito por você ter nos Imagina. ajudado a encontrar aqui caminhos para essa questão da construção da identidade dos filhos e o que nós, enquanto pais, precisamos fazer, inclusive para questionar nossa própria, né? Claro. Entender e olhar um pouco para a gente, entender as nossas deficiências, entender Sim. quais delas estão projetando para essas crianças e o que a gente faz para interromper isso. Sim. E para você que ficou até agora aqui com a gente, eu quero agradecer pela sua presença. Dizer para você que para seguir o Dr. Braz Gondim nas suas redes sociais, é só olhar aqui na descrição do YouTube, que você vai ter ali o arroba dele para você segui-lo, para conseguir, inclusive, participar das lives que ele está fazendo agora, 7h pouca da manhã, se você quiser, para aprender 7h20 mais. todo 7h20 dia. da manhã. Então, assim, para você aprender mais com ele sobre as questões de saúde mental, questões de bem-estar mental, questões relacionadas ao trauma, que é a especialidade dele. A descrição também do livro dele, onde comprar, etc., a gente vai colocar também aqui na descrição do YouTube. E não deixe de curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhar também com aqueles pais, para aqueles cuidadores que precisam entender mais sobre a construção de identidade dos seus filhos. Agradeço de novo pela sua presença e até a próxima.